O som do miado era fraco, mas cortante. Uma pequena alma perdida, sozinha, esperando algo que nunca chegaria. Ponto. A porta do abrigo se fechou com um estrondo, e os ecos de tristeza se espalharam pelo ambiente vazio. Tom, o gatinho, se encolheu no canto da jaula, os olhos grandes e temerosos, fixos na porta. Ele não entendia, mas sentia que o mundo à sua volta estava desmoronando. Seu coração batia acelerado. Não havia mais comida. Não havia mais companhia. Só o som de suas patas arranhando a grade. A luz da lâmpada piscava, criando sombras dançantes nas paredes sujas. O calor da tarde ainda estava presente, mas dentro do abrigo, a sensação era de um frio imenso. Ele se aproximou da porta, seu miado mais forte agora, um grito por algo, alguém, qualquer coisa. Aquele som parecia se perder no vazio, como se o mundo inteiro tivesse virado as costas para ele. Ele sabia que a esperança estava se esvaindo lentamente. Mas ainda havia algo dentro dele, um fio de esperança. Quem seria capaz de ouvi-lo? A sombra de algo distante pairava no ar. Mas o que seria? Tom sentia a fome crescente em seu estômago, mas não se atrevia a afastar o olhar da porta. A espera estava se tornando insuportável. Seus olhos se fixaram nas luzes que passavam pela janela quebrada. Será que alguém passaria por ali? O silêncio tornou-se um peso, um fardo, e a cada segundo, ele se sentia mais pequeno. Os outros animais não podiam dar-lhe consolo, pois eles estavam tão ausentes quanto as esperanças de um abrigo tão vazio. Tom meou uma vez mais, sua voz baixa, quase tímida, mas com uma urgência que não conseguia esconder. Havia algo de errado ali, e ele sentia, na profundidade de seu ser, que essa era sua última chance. O miado ecoou no vazio, mas nenhum som respondeu. A porta não se movia, e o alívio parecia um sonho distante. O silêncio foi interrompido por um som distante, mas Tom não sabia se estava imaginando ou se alguém realmente estava ali. Ele se levantou rapidamente, os pelos arrepiados, e se aproximou da porta da jaula. Os outros gatos, se é que ainda restavam alguns, estavam tão quietos quanto ele, como se sentissem a mesma tensão no ar. O miado fraco de Tom se tornou mais urgente, mas o som parecia se perder no vasto vazio do abrigo. O instinto de sobrevivência, aquele que ainda restava em sua alma pequena e quebrada, o impulsionava. A fome não doía tanto quanto a espera, a angústia de não saber se alguém viria, se ele seria notado. Tom sabia que algo estava prestes a acontecer, mas o que? Cada sombra parecia esconder uma promessa. Mas ele não sabia se ela seria cumprida. Ele deu um passo para trás, hesitante, o olhar fixo na porta, como se de alguma forma ela fosse se abrir sozinha. O tempo parecia se arrastar, e a sensação de estar preso dentro daquela jaula escura era sufocante. Tom miou novamente, um som mais forte, mais desesperado, como se estivesse tentando se fazer ouvir de algum lugar distante. Seus olhos brilhavam na escuridão, mas a sala continuava vazia. Nada mudava. A porta continuava fechada. Mas o que Tom não sabia era que a chave para sua libertação estava mais próxima do que imaginava. A cada segundo, a esperança estava se enfraquecendo. Ele olhou ao redor, mais uma vez, para as sombras que se estendiam pela sala. Ele não entendia como a vida no abrigo poderia ser tão vazia. Seria ele realmente tão invisível? Ele se afastou da porta, deitando novamente no fundo da jaula. Mas agora, algo dentro dele começava a mudar. O medo ainda estava ali, mas ao mesmo tempo, havia uma centelha de algo mais. Algo que o faria lutar. O som do miado de Tom parecia ter se perdido nas paredes grossas do abrigo.
mas de alguma forma, ele sentia que não estava completamente sozinho. Ele sentia uma presença, mas não sabia se era apenas a sua mente brincando com ele. O tempo continuava a passar, e o medo de ser esquecido, de ser deixado para sempre naquele lugar sem fim, se arrastava como uma sombra. Ele olhou pela janela quebrada mais uma vez, mas a visão estava distorcida, cheia de pequenas partículas de poeira que flutuavam na luz. Mas foi naquele momento, naquele breve instante, que uma mudança aconteceu. A porta da jaula fez um som sutil, quase imperceptível, e Tom ficou em silêncio, esperando, o coração batendo forte. Ele não sabia o que estava por trás daquela porta, mas não podia deixar de sentir que algo estava prestes a acontecer. E se fosse sua última chance? Ele sabia que, por mais que fosse difícil, ele precisava acreditar. O som das correntes quebrando o silêncio foi como uma lâmina cortando o ar. Tom, com o coração acelerado, sentiu o frio aumentar. O medo de estar sendo observado tomou conta dele. Ele não sabia o que estava acontecendo, mas a sensação de perigo era palpável. O abrigo, que antes parecia vazio, agora estava cheio de uma presença estranha. Ele se encolheu em um canto, tentando se esconder, mas a luz forte da lâmpada iluminava cada canto. O som dos passos se aproximando fez seu estômago virar. O que seria aquele som? Ele olhou para a porta então, no momento mais crítico. Uma sombra passou rapidamente pela janela quebrada. O instinto de Tom o levou a agir. Ele não podia esperar mais. Algo ou alguém estava ali, e ele precisava escapar antes que fosse tarde demais. Mas seria o suficiente. Ele se virou, decidido, seus olhos ainda fixos na porta. A pressão em seu peito aumentava a cada segundo. Tom não sabia o que fazer. Ele estava ali, sozinho, e sentia a solidão mais intensa do que nunca. O som dos passos parou por um momento, criando uma tensão no ar. Ele não sabia se deveria correr ou esperar. O medo o paralisava, mas ao mesmo tempo ele sabia que precisava agir. O silêncio que se seguiu foi pesado, como se o mundo inteiro estivesse aguardando o próximo movimento. Mas então, uma voz baixa e calma o fez congelar. "Você acha que pode escapar?" A voz soava familiar, mas o que significava? Não era possível, mas talvez fosse a única chance. O medo misturava-se com a curiosidade. Tom sentiu um arrepio, mas antes que pudesse pensar mais sobre aquilo, os passos recomeçaram, mais fortes desta vez. Ele não poderia esperar mais. Precisava decidir rapidamente. A porta se abriu de repente, e uma figura sombria entrou, sua presença dominadora preenchendo o espaço com uma aura de poder. O ar parecia pesar ainda mais e Tom sentiu a temperatura cair. Ele recuou instintivamente, mas seus olhos estavam fixos no novo revista. A voz profunda falou novamente, com um tom ameaçador. "Você nunca vai escapar, não importa o quanto tente." Tom tentou se esconder, mas não podia deixar de perceber a frieza da situação. A figura, que agora se aproximava lentamente, parecia saber de sua angústia, de seu medo. Tom tentou resistir, mas a sensação de impotência tomou conta dele. A presença do antagonista era esmagadora, e mesmo que Tom quisesse lutar, sabia que não tinha força. Era um confronto inevitável. E o que viria depois? A figura levantou uma mão, apontando diretamente para Tom, e a tensão aumentou, como se o destino estivesse decidido ali. Mas, como uma vela que se apaga, a tensão foi interrompida por uma voz suave, mas firme. Salomão, o mentor de Tom, apareceu na porta do abrigo, seus olhos calmos, mas cheios de sabedoria. "Você não deve temer a escuridão," ele disse com uma voz tranquila, "mas sim o que escolhe esconder nela." Tom olhou para ele,
um alívio momentâneo invadindo seu peito, mas a situação ainda estava longe de ser resolvida. Salomão se aproximou, seu rosto marcado pelo tempo e pela experiência, e colocou uma mão firme sobre as grades da jaula. A coragem não vem da ausência do medo, mas do ato de enfrentá-lo. Ele olhou para o antagonista, que agora estava mais distante, observando a cena. Você ainda tem escolha, Tom, disse Salomão, mas deve agir rápido antes que ele decida por você. O tempo parecia parar enquanto Tom tentava entender o peso daquelas palavras. A luta estava apenas começando. Tom sabia que o momento de escolher estava se aproximando. O medo ainda o paralisava, mas ele sentiu uma força dentro dele, algo que ele não sabia que tinha. Ele olhou para Salomão, os olhos brilhando com uma nova determinação. Eu não posso mais esperar, disse ele, a voz trêmula, mas decidida. Salomão sorriu levemente, sabendo que aquele era um momento crucial. Coragem é a decisão de agir, mesmo quando o medo ainda está lá. Tom, com os olhos fixos na porta, deu um passo à frente, afastando-se da jaula. O antagonista estava observando, mas não parecia interferir. Ainda. Tom sabia que não tinha mais tempo para hesitar. Ele tomou a decisão. A fuga ou a luta. Não havia mais volta. Tudo parecia calmo por um momento. Tom, ainda nervoso, se aconchegou mais perto de Salomão, que estava calado, mas vigilante. O silêncio era pesado, mas seguro. Eles estavam em um canto do abrigo, onde a luz suave se filtrava pelas frestas. O ambiente parecia tranquilo, mas algo não estava certo. Tom não sabia o que sentia, mas algo em Salomão havia mudado. Talvez fosse a maneira como ele olhava para a porta, ou o fato de suas mãos estarem inquietas, como se algo estivesse prestes a acontecer. A sensação de calma foi interrompida quando uma sombra apareceu na janela quebrada. A tensão aumentou instantaneamente, mas Salomão não parecia reagir. Em vez disso, ele permaneceu impassível, como se soubesse que a chegada da sombra era inevitável. Tom olhou para ele, mas sua confiança começou a vacilar. Está tudo bem? Perguntou ele, com uma dúvida crescente, mas Salomão não respondeu de imediato. Algo não estava certo, e a inquietação de Tom só aumentava. Tom, sentindo a tensão no ar, olhou para Salomão, esperando uma resposta. Mas Salomão apenas suspirou, seu olhar profundo e distante. Às vezes você deve aprender a confiar no que sente, não no que vê, disse ele, a voz calma, mas carregada de um peso desconhecido. Tom não entendeu completamente, mas algo no tom de Salomão o fez hesitar. A confiança entre os dois parecia mais frágil agora, como se algo estivesse sendo escondido. O ambiente ao redor parecia mais sombrio, e Tom se aproximou de Salomão, seu corpo pressionado contra o mentor. Você está escondendo algo de mim? A pergunta saiu quase sem querer, mas a resposta nunca veio. Salomão olhou para ele com um sorriso triste, mas a resposta em seus olhos não parecia ser uma boa. A tensão entre eles aumentou, e Tom sentiu o gelo crescendo em seu estômago. Algo estava errado, mas não sabia o que. Ele olhou para o mentor, e no fundo de seus olhos percebeu um reflexo de medo. O que está acontecendo, Salomão? A voz de Salomão, de repente, soou mais firme. Nem tudo é o que parece, Tom, ele disse, e pela primeira vez, uma onda de frieza percorreu o corpo de Tom. Você precisa entender que algumas verdades são mais dolorosas do que a mentira que te protege. As palavras de Salomão caíram como pedras, e Tom olhou para ele, tentando entender. Ele sentiu uma presença estranha se aproximando, como se o que Salomão estivesse dizendo fosse uma premonição. O ar ao redor deles estava pesado,
e Tom não sabia se estava preparado para o que vinha a seguir. Você não pode me dizer que sabia de tudo isso, disse Tom, seu tom desesperado. Salomão olhou para ele, e por um momento os olhos de ambos se encontraram, carregados de uma tensão silenciosa. Eu nunca quis que você soubesse, Tom, respondeu Salomão com uma dor não dita. O que estava acontecendo? O que ele estava escondendo? Tom sentiu seu mundo desmoronar. Ele precisava de uma resposta, mas sabia que não seria fácil. Tom não sabia o que fazer. A confiança que tinha em Salomão se desfez como vidro quebrado. Você me traiu, sussurrou Tom, sua voz cheia de dor e incredulidade. As palavras de Salomão não eram mais reconfortantes. Agora, cada uma delas parecia uma lâmina. Eu fiz o que precisava ser feito, disse Salomão, e Tom viu a verdade nos olhos do mentor. Uma verdade que ele nunca imaginou. Eu não sou seu inimigo, Tom. Salomão continuou. Mas você precisa entender o que está em jogo. Antes que Tom pudesse reagir, a porta da jaula foi aberta de repente, e uma mão fria agarrou seu braço. Ele tentou se soltar, mas não havia escapatória. Salomão, que antes parecia seu protetor, agora estava longe, observando a cena com uma expressão de impotência. A traição estava completa, e Tom sentiu o peso do mundo sobre seus ombros. O que faria agora? Ele estava sozinho, abandonado mais uma vez. A dor o envolveu, mas uma nova determinação também cresceu. A luta estava longe de acabar. Depois de ser puxado para longe, Tom ficou parado, o mundo ao seu redor se desfazendo em silêncio. A dor da traição ainda queimava em seu peito, mas ele sabia que não poderia deixar isso o destruir. Ele olhou para Salomão, agora uma figura distante. Você mentiu para mim, disse Tom, sua voz rouca. Salomão não respondeu. O choque ainda dominava, mas algo mais começava a tomar forma dentro de Tom. Uma raiva silenciosa. Ele precisava seguir em frente, não importa o que tivesse acontecido. O medo estava se transformando em algo novo, algo mais forte. Ele olhou para a porta e, sem hesitar, fez um passo em direção ao que seria o próximo capítulo de sua jornada. A dor e a traição não o parariam agora. A luta estava longe de terminar, e ele faria o que fosse preciso para sobreviver. O silêncio após a revelação era quase ensurdecedor. Tom ficou parado, a mente ainda tentando processar as palavras de Salomão. A luz suave que entrava pelas frestas da janela parecia mais fria agora, e o som do vento no exterior era como um lamento distante. O abrigo, que antes parecia um refúgio, agora parecia uma prisão. Cada respiração de Tom estava pesada, cheia de dúvidas. Ele passou as patas pela cabeça, tentando afastar a confusão. O que Salomão lhe dissera, ele não podia acreditar. Mas algo no olhar do mentor, algo naquele silêncio, o fez questionar tudo o que sabia até aquele momento. A verdade parecia flutuar no ar, mas ainda estava longe de ser alcançada. Ele se virou para olhar a porta, mas o que via agora parecia diferente. O mundo havia mudado, e Tom não sabia como lidar com isso. Algo não estava certo. Mas o que? Ele precisava entender a verdade, e sabia que a resposta estava mais próxima do que ele imaginava. As memórias começaram a se formar em sua mente. Tom se lembrou do dia em que foi levado para o abrigo. Ele não sabia na época, mas Salomão havia sido aquele que o trouxe ali, o que parecia ser um gesto de compaixão. Mas agora,
Essas memórias estavam se misturando com novas dúvidas. O cheiro da velha madeira do abrigo, o som da chave girando na fechadura. Tudo isso estava marcado em sua mente. Foi você que me trouxe para cá, não foi? Tom perguntou, sua voz trêmula. Salomão olhou para ele, uma sombra de culpa em seus olhos. Eu tinha que fazer isso, Tom. Havia algo maior em jogo. A resposta de Salomão era vaga, cheia de justificativas, mas nenhuma delas parecia convencer Tom. Ele não sabia o que pensar, mas algo no olhar de Salomão o fazia entender que nem tudo o que acontecera foi por acaso. A verdade estava lá, escondida, mas muito mais amarga do que ele poderia imaginar. Tom, com o coração batendo forte, se aproximou de Salomão. A cada passo, o peso da verdade se tornava mais pesado. Ele olhou para o mentor tentando encontrar alguma resposta em seu rosto, mas só encontrou silêncio. Você não pode mais me enganar, disse Tom, sua voz rouca de raiva. O que você fez? O que estava por trás de tudo isso? Salomão permaneceu em silêncio por um momento, antes de finalmente responder. Eu fiz o que era necessário, Tom. O que aconteceu com você foi uma consequência inevitável. As palavras de Salomão estavam carregadas de uma frieza que cortou o coração de Tom. Você não entende, mas sua vida, seu destino, estava entrelaçado com algo muito maior que você. Eu te protegi, mas ao mesmo tempo te deixei escapar do que deveria ser. A dor de Tom era visível, e ele deu um passo para trás, a mente atordoada pelas revelações. Eu fui uma peça no seu jogo. Ele sussurrou, e Salomão apenas olhou para ele, com um olhar vazio de explicações. Salomão olhou para Tom, seu olhar agora mais duro, como se tivesse se preparado para aquilo há muito tempo. Você não entende, Tom. Tudo o que fiz foi para garantir que você estivesse seguro. Mas a verdade é que não somos mais os mesmos. Tom balançou a cabeça, atônito. Seguir o que você acreditava ser certo, isso não é a verdade, Salomão. O mentor sorriu levemente, quase com desgosto. Com desgosto. A verdade é que você nunca soube a razão por trás de tudo. Eu não sou o seu inimigo, Tom. Mas você não é mais uma criança. Você precisa ver o mundo como ele realmente é. Salomão levantou a mão, apontando para o abrigo e para o mundo ao redor. O que você viu aqui? O que você sentiu? Nada disso é o fim. O jogo apenas começou. A revelação foi como um golpe no peito de Tom. Ele olhou para Salomão e, pela primeira vez, a linha entre o bem e o mal parecia borrada, como se o que considerava verdade fosse apenas uma ilusão. Tom ficou em silêncio, absorvendo as palavras de Salomão. O que ele pensava ser a verdade havia se despedaçado, e ele se viu diante de um vazio. A realidade que ele conhecia não existia mais. Então foi isso o tempo todo? Ele perguntou, sua voz quase um sussurro. Salomão não respondeu imediatamente. Ele simplesmente olhou para Tom, seu olhar cheio de pesar. Eu te ensinei o que pude, agora você precisa aprender por si mesmo. Fechou os olhos, a dor e a compreensão se misturando. Ele havia sido manipulado, mas agora sentia-se mais forte, mais consciente. A raiva e a tristeza começaram a se transformar em algo diferente. Agora eu sei, disse ele com uma nova determinação em sua voz. A luta ainda não estava acabada, mas agora ele tinha uma missão. A verdade o libertou de sua ignorância, mas o deixou com um novo fardo. Ele olhou para a porta do abrigo, pronto para enfrentar o que viesse a seguir. Enfrentar o que viesse a seguir. O som das botas batendo no chão ecoava no silêncio. Tom sentia o peso de cada passo, cada respiração, como se o ar estivesse mais denso. A batalha estava prestes a começar. Ele podia sentir a tensão nas suas patas, o estômago apertado,
mas seus olhos estavam fixos no alvo. Salomão estava à sua frente, o rosto fechado. O que antes parecia ser um mentor agora era apenas uma sombra de algo que Tom não podia mais entender. O brilho da lâmpada acima piscava, e uma sensação de frio percorreu sua espinha. Tom deu um passo à frente. Ele não podia mais hesitar. A dor, a traição, tudo aquilo agora tinha um único propósito: resolver tudo de uma vez. Ele se preparou para o que vinha. A respiração rápida, o coração batendo forte. A luta estava iminente, e agora tudo dependia de sua coragem. Um último suspiro, e então, o primeiro movimento. O confronto começou com palavras afiadas. "Você não entende, Tom", disse Salomão, a voz fria e calculista. "O que fiz? Fiz por você. Eu sabia que um dia você teria que enfrentar isso." Tom recuou, seu olhar se estreitando. "Por mim? Ou por você?" Ele respondeu, a raiva queimando em sua garganta. Salomão, agora mais próximo, não mostrava hesitação. "A diferença entre você e eu é que eu vejo o que é necessário. Ponto. Você só vê a dor." O choque das palavras fez Tom hesitar por um segundo, mas o medo não teve tempo de tomar conta. Ele se lançou para a frente, as garras afiadas prontas para a luta. Cada movimento era uma explosão de emoções conflitantes. Medo, raiva, mas também uma determinação que ele nunca soubera que tinha. A batalha estava em curso e não havia mais retorno. Ponto. Adélia estava em curso. E não havia mais retorno. No meio da luta, algo inesperado aconteceu. Salomão, com um movimento rápido, empurrou Tom para o lado. Mas ao invés de cair, o pequeno gato se levantou, os olhos ainda brilhando com raiva. Foi nesse instante que Salomão fez algo que Tom nunca poderia prever. Ele olhou para ele com uma expressão de dor genuína, como se tudo aquilo tivesse sido uma grande tragédia pessoal. "Eu nunca quis fazer isso, Tom", disse Salomão, a voz falha. Tom, ofegante, não sabia o que fazer com aquela informação. A luta que estava acontecendo parecia, de repente, ter outra razão. Algo que ele não podia compreender. "Você me usou, não é?", disse Tom, sua voz embargada pela dor. O mentor abaixou a cabeça, como se estivesse aceitando a derrota. "Eu fiz o que achei que era necessário. Mas eu te perdi." A tensão pairava no ar, e Tom sabia que a dor não tinha terminado, nem para ele, nem para Salomão. Tom levantou a cabeça, sentindo a dor da traição ainda queimando dentro dele. Mas agora, algo novo havia tomado conta dele. Um propósito claro. "Chega, Salomão", ele disse com firmeza, sua voz agora controlada, mas cheia de raiva. Salomão olhou para ele, seus olhos cheios de arrependimento, mas também de algo mais. "Você nunca entendeu, não é?", ele murmurou, antes de dar um passo para trás. O ambiente ao redor parecia mudar com cada palavra, o espaço entre eles se tornando um campo de batalha silencioso. "Eu não queria te perder, mas não havia escolha", disse Salomão, a voz quebrada. "Você é maior do que imagina, Tom." Mas, enquanto ele falava, Tom sentiu uma onda de clareza. O que estava em jogo não era mais o que ele pensava. Era algo muito maior. E ele tinha que tomar as rédeas do seu destino agora. Ele avançou, os olhos focados, a determinação queimando dentro dele. A luta não era apenas contra Salomão, mas contra o que ele representava. A batalha final estava prestes a terminar. Quando a luta finalmente terminou, o silêncio se instalou. Tom, ainda ofegante, olhou para Salomão, que estava caído, mas ainda respirando. A dor de tudo o que acontecera estava profunda em seu peito, mas agora havia algo novo, uma compreensão. A batalha física já tinha terminado, mas a emocional ainda estava em andamento.
Ele olhou para o mentor caído e por um momento pensou que poderia sentir algo por ele, mas a raiva havia se dissipado, deixando apenas o vazio. Eu fui forte o suficiente, disse Tom, mais para si mesmo. A jornada estava longe de terminar, mas ele sabia que estava mudado. Ele havia enfrentado o que temia e agora ele era alguém diferente. O futuro ainda era incerto, mas Tom sentia pela primeira vez que poderia caminhar para ele de cabeça erguida. O silêncio agora parecia mais profundo, como se o mundo tivesse parado. As cicatrizes da batalha ainda estavam frescas, mas o caos havia dado lugar a uma calma inquietante. A luz da manhã começou a entrar pelas fendas do abrigo, iluminando os restos do que foi uma luta intensa. Tom respirava lentamente, o som de sua respiração sendo a única coisa que se ouvia. O corpo estava cansado, mas a mente estava em chamas, processando a perda, as escolhas e a dor. Ele olhou para o horizonte, onde a luz do dia surgia, trazendo consigo a promessa de um novo começo, mas também o peso do que havia acontecido. O que restava agora era o que ele tinha se tornado. O que se perdeu, o que foi deixado para trás. Tudo isso ainda ecoava dentro dele, como uma memória recente que ele não poderia simplesmente esquecer. Mas ao olhar para o novo dia, algo dentro dele dizia que ele estava pronto para seguir em frente, por mais que o vazio do que fora perdido permanecesse. Tom se sentou no canto, os pensamentos ainda ecoando. Será que era o certo? Ele murmurou para si mesmo. A voz de Salomão, seu mentor, ainda ressoava em sua mente, cheia de sabedoria, mas também de mentiras. A dor do que ele aprendeu ainda estava cravada em seu coração, mas ele sabia que o passado não poderia ser alterado. Ele se lembrou dos momentos em que confiou, de quando acreditava que estava seguro. Agora tudo parecia distante, como se nunca tivesse sido real. As lembranças flutuavam, surgindo como flashes em sua mente. As palavras de Salomão, os momentos de paz antes da tempestade. Mas a vida seguia, e com ela, a necessidade de seguir em frente. Agora eu entendo, disse Tom quase sussurrando, como se estivesse tentando se convencer. Ele sabia que o que restava não era mais um caminho de fuga, mas de aceitação. A jornada continuava, mas de uma maneira completamente diferente. O som de passos suaves interrompeu o silêncio, e Tom olhou para cima, vendo uma figura se aproximando lentamente. Era alguém que ele não esperava ver novamente. Você está vivo? Tom perguntou, a surpresa e a dor ainda presentes em sua voz. A figura, uma silhueta familiar, sorriu suavemente. Mas havia algo etéreo nela, como se estivesse realmente ali, mas ao mesmo tempo distante. Eu nunca estive realmente longe, disse a figura, sua voz suave, como um sussurro no vento. Você não está sozinho, Tom. Nunca esteve. Tom se levantou, ainda processando o que estava acontecendo. A figura, uma lembrança do que ele perdera, agora estava diante dele, trazendo um pouco de luz em meio à escuridão que o cercava. O tempo parecia desacelerar, enquanto Tom tentava compreender o significado daquele encontro. Era um sinal de perdão, uma última chance de reconciliação, ou simplesmente um momento de paz antes do próximo passo. Eu sempre te ensinei o que sabia, Tom. Agora você precisa aprender o que significa ser livre. As palavras de Salomão ecoaram na mente de Tom. O mentor, mesmo agora distante, ainda tinha algo a ensinar. A dor da perda ainda estava presente, mas havia uma clareza que antes faltava. Tom se lembrou das lições, das palavras carregadas de sabedoria, e percebeu que, apesar da traição, Salomão havia plantado a semente da força dentro dele. A vida não é sobre escolhas fáceis, mas sobre seguir o caminho, mesmo quando não sabemos onde ele nos leva. Tom fechou os olhos por um momento,
como se as palavras de Salomão pudessem ainda fazer parte de sua jornada. O vento que passava pelas janelas agora parecia mais suave, como uma despedida silenciosa, mas necessária. Ele sabia que a verdadeira luta não era mais com Salomão ou o passado, mas consigo mesmo. E agora ele estava pronto para seguir em frente. Tom caminhou em direção à porta do abrigo, o som de suas patas agora mais firme, mais decidido. Ele olhou uma última vez para o lugar que o havia marcado, mas agora havia algo novo no seu olhar. Uma sensação de paz. Eu finalmente entendi. Ele murmurou para si mesmo. Ele não sabia o que o futuro traria, mas sabia que ele estava pronto para enfrentá-lo. O vento fora da porta parecia fresco, como uma promessa de novos começos. Agora é minha vez, disse Tom, mais para o mundo do que para si. Ele atravessou a porta e, com um último olhar para o abrigo, sentiu que estava deixando o peso do passado para trás. A jornada ainda estava em andamento, mas ele finalmente estava caminhando sozinho. O medo havia desaparecido, substituído pela certeza de que ele estava no controle de seu destino. Era um novo começo. O mundo finalmente parecia ter parado de girar. Tom estava parado, seus olhos fixos no horizonte, onde o sol começava a se pôr. Tudo ao seu redor estava em silêncio. A calmaria depois da tempestade. O vento suave que passava pelos seus pelos era o único som. Mas ele não conseguia afastar a sensação de que algo ainda estava incompleto. O que ele havia perdido? O que ainda restava? A vida havia seguido em frente, mas Tom sabia que ele não era mais o mesmo. Ele havia atravessado a escuridão e agora estava diante de uma nova realidade. Mas a pergunta ainda persistia. Valeu a pena? Ele olhou para a pequena área de abrigo que deixara para trás, mas o lugar agora parecia distante, uma lembrança desvanecida. As coisas haviam mudado, mas dentro dele, algo continuava a pulsar, algo que ainda não sabia o que significava. O peso da jornada estava em seus ombros, mas ao mesmo tempo, ele sentia a leveza de uma liberdade recém-descoberta. Tom deu um passo para fora do abrigo, seu corpo levemente cansado, mas os olhos agora mais abertos para o mundo à sua frente. O sol brilhava suavemente em seu caminho, como um sinal de que a escuridão havia ficado para trás. Ele olhou para o chão por um momento, sentindo os primeiros passos de sua nova jornada. Eu não posso voltar. Ele murmurou para si mesmo. A jornada estava longe de terminar, mas o que ele deixava para trás era agora parte do passado. O mundo à sua frente parecia vasto e cheio de possibilidades, mas também carregado de incertezas. Ainda havia um caminho a seguir, mas o que restava era a paz interior. Ele continuou caminhando, o som das suas pequenas patas no solo uma lembrança suave do que ficou para trás. A cada passo, ele sentia mais a aceitação. A dor da perda ainda estava lá, mas agora, ela fazia parte dele, sem dominar o que estava por vir. Tom sentiu a presença familiar antes de ver o rosto. Era uma sombra, uma lembrança de tudo o que ele havia perdido. Ele parou e o tempo pareceu desacelerar. Uma voz suave e distante sussurrou seu nome. Você não está sozinho, Tom. Ele olhou, e uma figura de olhos tristes apareceu, mais uma lembrança do que ele havia deixado para trás. As palavras eram reconfortantes, mas também traziam uma dor suave. Você fez o que tinha que fazer, a figura disse. Agora, o resto é seu. Tom olhou para ela, os olhos piscando em confusão, mas também em aceitação. Você me ensinou tudo o que eu precisava saber, ele sussurrou. As memórias de Salomão ainda estavam com ele, e, embora a dor da traição ainda permanecesse, a sabedoria de seus ensinamentos agora fazia sentido. O peso da perda foi suavizado, e Tom soube que, apesar de tudo, ele havia crescido. O tempo passou sem pressa.
Os dias se estenderam em uma cadência lenta, como se o mundo tivesse finalmente encontrado um ritmo tranquilo. A cidade ao longe, com suas novas construções e ruas movimentadas, continuava a crescer, mas Tom agora via tudo de uma perspectiva diferente. A vida continua, ele pensou. Novos rostos, novas esperanças, mas a memória daquilo que passou ainda persistia, silenciosa. Ele olhou para a pequena área de abrigo que havia deixado para trás. Mas agora ele entendia. Não era um fim, mas um novo começo. O sol agora brilhava em sua jornada, mas ele sabia que a estrada à frente não seria fácil. Ainda assim, ele estava pronto para ela. E, embora o mundo ao seu redor mudasse, a verdade que ele havia aprendido permanecia firme em seu coração. Sempre em frente, ele disse suavemente, mais para si mesmo do que para qualquer outro. Tom olhou para a estrada à sua frente, a jornada ainda sem fim. Ele havia aprendido, crescido e, acima de tudo, se transformado. Agora eu entendo, ele murmurou, a voz suave, mas cheia de significado. Não era mais sobre o que ele perdera, mas sobre o que ele havia se tornado. O peso da dor agora fazia parte dele, mas não o definia. Ele sabia que a luta continuaria, mas havia um alívio na aceitação. A verdade nunca pode ser esquecida, pensou ele. E com isso, ele deu o primeiro passo em direção ao futuro, sabendo que, por mais difícil que fosse, ele estava pronto. A jornada nunca seria fácil, mas agora ele tinha a força para seguir. Ele olhou para trás uma última vez, mas não havia mais arrependimento. O futuro estava à frente, e ele era mais forte por isso. A verdade deve ser vivida. Ele sussurrou, como se as palavras pudessem finalmente refletir o que ele sentia.